Olá, queridos irmãos e irmãs do culto do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos realizar o culto do dia 3 de março de 2022 e para isso vamos começar lendo aquela página que vai ajudar a nossa sintonia, que hoje é do livro Vinha de Luz, e é a lição 158, Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações ideológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e de saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso, efetivamente, existe em plano grandioso e sublime, que, porquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes auras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semiconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. O túmulo numa esfera é berço em outra. E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiães,
espíritos amigos e simpáticos, de família individuais. Aqui estamos aos pés do Cristo mais uma vez, para podermos passar essa hora juntos, envolvidos na vibração sublime que desce do alto e vem até nós, vem inundar a nossa casa, sanitizar os ambientes, os templos, os corpos, os aposentos físicos e espirituais. Senhor Jesus, que durante essa hora que passaremos juntos, possamos ser brindados com essa onda energética que vai beneficiar todos os componentes espirituais, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, dá-nos compreensão do estudo que vai ser lido e permite que nós possamos então dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 5 de Marcos. E na semana passada, quando a gente estudou a tempestade acalmada, eu já fiz um link, já deixei um gancho, dizendo que aquele estudo, final do capítulo 4, era um gancho, aparentemente não teria nada a ver com o tema que vinha sendo tratado no capítulo 4, mas como vimos, tinha tudo a ver, e que, na verdade, já era um gancho para esse primeiro tema do capítulo 5, que é o endemoniado de Gerasa. O que acontece? O Cristo, semana passada eu não lembrei do termo para designar as 10 cidades que tinha do outro lado do lago, do lago de Genezaré, ou do mar de Tiberíades, que são as Decápolis. É engraçado como uma palavra foge às vezes, né? Que 10 de Deca, né? Deca, polis, né? Das cidades. 10 polis, 10 cidades. Lá do outro lado, que eles estão cruzando o mar, teve aquele episódio lá do mar revolto, né, do Cristo dormindo, ser acordado. Teve esse episódio todo. E aí, eles agora estão indo lá para o outro lado do lago, que era também chamado Mar da Galileia, porque é assim, no lugar que não tem muita água, qualquer corpo d'água é chamado de si. Eu morei no meio de um lugar que não tinha mar perto, e lá perto tinha o Alatzi, que eles chamavam, né? E eu achava aquilo estranho, eu falava, na primeira vez que eu fui, eu falava, oceano, né? Oceano. Mas a gente está no meio do continente, aí eles falam, não, Alatzi era o oceano, imagina. Era um lago, tamanho da lagoa do Rodrigo de Freitas. Mas olha que deve ser mesmo, hein? Que a gente dava a volta no lago a pé, a lagoa acho que tem 7 quilômetros, devia ser uma coisa assim do tamanho da lagoa Rodrigo de Freitas. Agora você imagina lá o lago de Genezaré, que ele é renomeado para lago Mar de Tiberíades depois que o Cristo tinha morrido por motivos políticos. Mas o Mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, né? Ele é maior. Se é atualmente, eu não sei, porque esses copos d'água estão secando, estão evaporando a água. Mas ele era maior do que, acho que é 12 quilômetros na extensão maior
Seria assim, tipo daqui do Rio Niterói, né? Tamanho da ponte Rio-Niterói, mais ou menos. E a largura um pouco menos. E aí o Cristo tem que passar para outra margem, que ele está sugerindo, que ele vai lá pregar na Decápolis. Ele vai pregar na Decápolis, né, nessas 10 cidades que não eram de judeu. Judeu não morava ali, não. Então ele está fazendo esse ensaio porque ele vai querer jogar a mensagem dele, a notícia que ele existia lá do outro lado, né? Vai dar uma facilitada para quem for pregar lá futuramente. E aí ele atravessa, chega lá e aí o Marcos começa a narrar. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, e nem ainda com cadeias, correntes, o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Era um daqueles, né, endemoninhados mesmo, poderosos. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Olha o que eu falo dos encostos lá dos obsessores da época do Cristo. Aí adorou, e clamando com grande voz, clamando alto, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Isso é o obsessor. O obsessor é mais esclarecido do que o sacerdote mor lá, os principais do templo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí eu nunca vi isso. O obsessor já vai começar a querer negociar. Porque ele dizia, Cristo dizia para ele: sai deste homem, espírito imundo. Lhe dizia, até agora ele não abriu a boca. Ele dizia, era a emanação, né? Que aliás nem precisava falar, porque o cara mesmo é o obsessor que eu estou falando, é um outro grau de obsessor. Ele tem conhecimento, ele reconhece quem é que está vindo ali, de longe. Ele reconhece a grandeza, Filho do Altíssimo. Mas ele está no erro, que é uma questão, a gente não sabe, eu não estou fazendo julgamento de ninguém, eu estou analisando os dados que são colocados. Então, repara, não é por uma questão de... ele tem estrada, ele tem evolução. O erro dele é outro, a gente vai ver que não é dele, são deles. Que aí ele já estava ali, ó, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe, aí o Jesus agora falando, porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo, está entre aspas. Não. Meu Deus, falha tudo quanto é palavra. Sabe como é que é? Aí tá, ou seja, ele não falou isso. Ele dizia na mente do cara. Você vê, né? Isso daí eu estou usando uma tradução católica, que católico lê.
Está tudo ali, né? Porque ali está dizendo que ele não falou isso, não emitiu voz. Porque no versículo seguinte, e perguntou-lhe, agora sim falando, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Por quê, hein? Que não o enviasse para fora. Muito. Que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar da Galileia, da onde Jesus tinha vindo. Eram quase 2.000 porcos. E afogaram-se no mar. Ai, meu Deus. Tirei do lugar lá. A gente aperta um pouco mais, pula, né? Entrando ele no barco. Peraí. Quase 2.000 afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos. Isso tudo se passa, chama entrada da cidade. Mas a cidade não ficava muito mais longe, não. Era tipo 1 ou 2 quilômetros, tá? No máximo 3. Aí os caras que estavam tomando conta dos porcos saíram correndo para lá, para a cidade, para falar, para contar o que tinha acontecido. Porque é óbvio que eles iam levar a culpa. Eles iam ter que dar conta de 2.000 porcos mortos. E aí eles queriam que tivesse testemunha e que as coisas não estivessem lá, né? Então não demorou muito não, saíram correndo 2 quilômetros e os que apacentavam. E anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. O povo da cidade veio correndo, ainda mais que nada acontecia nesses lugares. E o povo adora uma fofoca, vem correndo. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Começaram a rogar a Jesus e começaram a rogar-lhe a Jesus que saísse dos seus termos, que saísse ali da cidade deles, da região deles. E entrando ele no barco, ele, Jesus, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Isso é Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Então, repara, é muito elemento,
nesse estudo. Ai, Jesus Cristo. Quer ver? Eu vou ler mais um versículo que em princípio não está nesse bojo. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar, já lá do outro lado. Eu acrescentei esse pelo comentário que vou fazer depois. Então vamos aqui passo a passo. Aí Jesus foi lá para o outro lado, onde não é lugar de judeu, é lugar de gentio. Quem é gentio? Gentio é pessoal que não professa religião ou professa outras religiões, que a maioria era politeísta, né? E fazia culto a deuses da natureza, não era nada diabólico. Aí pode aparecer em alguém que vai fazer um estudo em algum lugar que eram coisas diabólicas. Não, mesmo que tenha esse nome diabólico, não é o mesmo valor que tem hoje. Eles querem falar que é material, que tinha oferenda material, que às vezes tinha sacrifício, mas olha só, os judeus também faziam sacrifício do cordeiro. Até Jesus morrer, quando Jesus suspende o sacrifício na Sexta-feira Santa, mas não era só na Sexta-feira Santa, tinha outros momentos, né, que para agradecer a colheita, os nascimentos das ninhadas, né, de ter produzido cordeirinho, ovelhinha, tinha sacrifício de animal, né? Ali no átrio geral do templo se vendia pombinhas, porquinho da Índia, né, preazinhos, para fazer sacrifício, né? Porque esse negócio de sacrificar cordeiro era para quando você já teve uma produção, era gente que tinha mais dinheiro. Os próprios sacerdotes, para alguma coisa. Rei. Então, assim, não é por aí. Porque os outros lá fazem esse sacrifício, mas eles também faziam. Aí eles também faziam e, por exemplo, os samaritanos, eles agora é uma tribo, né? É um povo judeu. Os samaritanos agora estão integrados, os judeus das outras linhas podem ir lá na cidade assistir até eles convidam, né? Assistir os rituais. Agora, não tem mais esse negócio da impureza, de não ir lá, de não falar. Mas até hoje, os samaritanos, lá na Samaria, fazem sacrifício do cordeiro na Sexta-feira Santa. E é poderoso, porque é para a cidade toda vai comer o tal do churrasco, do cordeiro. Então não é um cordeiro, não. É muito. Bota aí umas dezenas. Tá? Fazem sacrifício, prepara o cordeiro, distribui a carne, todo mundo come e depois no final do dia, o que você não comeu, você tem que devolver lá para onde está acontecendo esse aparato para ser queimado. Não pode sobrar nada, não pode sobrar comida nenhuma. Então o ritual ainda existe, hoje em dia. Agora vai ter a Semana Santa, vai ter. Então não era por isso. É porque eles adoravam e aí diziam, porque eles são cultos muito materializados. Mas o judaísmo da época era todo externo. Tinha que fazer aqueles 619 preceitos para você ser um bom judeu, era tudo coisa externa. Dar a volta no templo. Enfim. Aí o Cristo, mas como a gente sabe que lá, depois que o Cristo morrer, essa boa nova vai ser também divulgada lá para os gentios, através de Paulo. Então o Cristo já inoculou lá. Tanto é que o endemoniado quer ir com Cristo, né? Você vê só como é que são as coisas. A gente não pode... Porque, por exemplo, não sei, outras denominações leem isso aqui e falam, nossa,
O cara era endemoniado. Meu Deus, qual o seu nome? Legião. Legião é aquela legião referente à organização dos soldados do exército de Roma, né, do Império Romano, né? Você tem o centurião que mandava em 100, né? E tem 3 centúrias compunham uma corte, então 300, ou talvez 2. E a legião, se não me engano, eram 3 cortes, cada corte com 200, 600. Ele está fazendo referência a isso. Então era em torno de 600 espíritos ali em cima do cara, né? E o cara, a descrição do início era um negócio, né? De uma força, quer dizer, a força que ele tinha transcendia a força física. Que inclusive esse cara tá nu. Então ele ficava ali na beira da cidade, dormia lá nas catacumbas, que era um montículo que tinha na entrada da cidade. Isso daí era o que havia na época. O terreno, a gente pensa assim, em monte de pedra, mas assim, aqui o corrente é granito. E se você for querer cavar no granito, é difícil, porque é uma pedra muito consistente. Mas lá é uma pedra que se esfarinha, mais calcária. Então, tinha as grutas naturais e tinha as grutas cavadas para servirem de sepulcro. E o cara era endemoniado, ele vivia fora da cidade, né? Comia carne crua, o que tivesse lá, pegava um bichinho do deserto, comia, entendeu? Bem... Só que isso não tem nada a ver com evolução. Ele está lá num resgate, mas não é só ele, são os 600. Então, assim, eu fico impressionado, porque a gente do espiritismo sabe que você desencarna, às vezes você não vê ninguém, né? Dependendo da pessoa, não vê nada. Fica lá, se não acreditar em nada, então passar décadas lá sentado esperando alguma coisa acontecer. Por quê? Porque o avatar não vai te voltar. Então, você está até acompanhado ali de guias e protetores, mas você não vê, você está numa outra vibração. E se você não se dirigir a eles pedindo ajuda, meu Deus, meu Jesus Cristo, me ajudar, manda o Espírito, eles não podem fazer nada. E aí o cara fica lá, desencarnado 10 anos. Entendeu? Fica sentado lá na beira do túmulo. Entende? É triste. Então, o cara que diz, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E ainda com cadeias. Então, assim, ele arrebentava as correntes. Por isso que eu estou dizendo, não era só uma força física, né? Tinha muita gente ali agindo. Aí, ele ainda se feria com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e adorou-o. Reconheceu a majestade. Imediatamente. Imediatamente. Olha isso. O povo encarnado estava pelejando para aceitar Jesus. Jesus fazendo milagre, falando, dizendo a boa nova. Mateus fazendo, olha, isso foi dito, foi anunciado. E os caras lá com dúvida. O endemoniado não teve dúvida nenhuma. Aí assim, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo? Aí quis se rebelar Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Né? Ou seja, por que você veio me perturbar? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quer dizer, depois a gente vai saber que são os 600. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E aí perguntou, qual é o teu nome? Responderam, Legião. Ou seja, o cara tinha feito mal. Deve ter sido desse jeito. Vou deixar no barato. Foi um desses reis, desses Césares, desses reis da antiguidade que prejudicava populações inteiras. Aí depois desencarnava, ainda mais naquela época que não tinha ninguém que aliviasse, né? Que desse perdão. Ficava todo mundo atrás do cara.
Você imagina Herodes o Grande, que barbarizou? A maior parte da família foi ele mesmo que mandou matar, que ele não matava, né? Ele mandava fazer. O sacrifício dos inocentes, que chama, né? Mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos na época. Não preciso dizer mais nada, né? E isso aí foi só uma pequena fatia do povo que ele mandou matar. Essa pessoa desencarnada, vai todo mundo atrás dele. Aí rogava que não enviasse. Aí ele negocia para ir para a manada de porcos. Né? A avaliação é quase 2.000 porcos. Vamos lembrar. É do outro lado. Por isso que faz sentido. Tem gente que eu já vi gente falar assim: ué, mas não eram judeus? O que o judeu vai fazer com 2.000 porcos? Ele não pode comer nem uma costeletazinha. Não são. É do outro lado do lago. É em Decápolis. São as 10 cidades que era culto de Baal. Você tem que escolher se vai servir a Deus ou a Mamon. É Mamon. Entendeu? E aí, os caras comiam na boa. Qual o problema? Comiam e criavam. Aí, eles fizeram essa barganha, mas eles não tiveram a ideia. Eles não eram espíritas, então eles não sabiam. Isso, eles não sabiam que na hora que aquela energia de 600 espíritos sofredores se jogassem em cima da manada de elementares dos porquinhos, os porcos receberam aquela onda, e aí o que eles fizeram? Eles foram fazer a limpeza na água, né? Eles se jogam na água para fazer fazer uma transmutação daquela energia. Quer dizer, eles, e tem os espíritos que guiam, né, que estão comandando essa manada. Aí os que apacentavam os porcos, que apacentavam o porco, falaram: agora a gente que está tomando conta do porco, eles certamente não eram os donos, foram correndo para a cidade para dizer: vai lá ver, tem um cara lá que cobra dele. Aí eles foram lá, aí veio o povo da cidade, ouviu, até o do campo fala que eles foram falando para o pessoal que estava no campo, no caminho, né? E o pessoal da cidade. Quer ver? E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Aí o povo foi todo ver. Imagina isso naquele lugar que não acontecia nada. Aquilo foi o assunto, né? Aí esse povo veio da cidade, aí o que você fala? Nossa, ele vai agradecer, eles vão agradecer porque se livraram lá do endemoniado que avançava nas pessoas. Convidou o Cristo a ir embora, a se retirar. Eles olharam os porcos, 2.000, mortos lá boiando. Olharam o endemoniado, em outro evangelho tem a descrição, o endemoniado estava sentadinho assim numa pedra, já vestido, com aquela cara de apacentado, e o povo queria mais os 2.000 porcos. Que o cara que estava lá ficou bom, ninguém ligou para isso, não. Convidou o Cristo a se retirar. Então, aí o Cristo, por que eu li o versículo 21? Porque aí diz que o Cristo entrou no barquinho e voltou lá da onde ele saiu, para continuar o ministério. Você sabe o que é isso? É a recomendação que ele vai fazer lá quando ele manda as duplas pregarem, que ele fala: vai só em cidade de judeu. Ele fala: se te receberem, se anuncia a palavra, né, da boa nova. Se te receberem, a paz de Deus esteja convosco. Se não te receberem, você vira e vai embora. E cuida de tirar o pó das sandálias antes de sair da cidade. O que é tirar o pó da sandália? Fazer malcriação, sair batendo o pezinho. Poxa, eu vim aqui pregar, que seria o caso do Cristo agora, né? Puxa vida, vim aqui com toda a humildade, querer fazer o bem, pregar para vocês, e vocês me recebem assim?
Não. Que é a nossa atitude na vida, assim. Por isso que eu falo, não prega nada para ninguém. Espera a pessoa te pedir, te perguntar. Aí o que ele fez? Virou as costas e foi embora. Tirar o pó, bater, não é fazer malcriação, nem sair zangado, amaldiçoando. Não, é você não levar nada de ruim consigo. Assim, eu fiquei muito magoado porque eu fui lá na casa de fulano fazer um culto, levar a palavra e ninguém deu bola, me tratou de qualquer maneira. Não. É natural, você foi lá. Eu aconselho, que por isso que eu aconselho, vai lá se for chamado. Mas você fez uma pregação, ninguém deu bola para você, você vai embora, ué, mas é natural. Né? A pessoa acolhe ou não. É isso que está dizendo aí. Aí ele tirou lá o demônio, e aí a gente já fica sabendo de tabela que o endemoniado não era só ele. Pensa bem nessa cidade. No povo que morava nessa cidade. Tá entendendo? Alguém tem que levar a culpa do endemoniado, da pessoa ruim, né? Mas assim, esse alguém está dentro de um contexto. A coisa está ali acontecendo e ninguém toma uma providência. Esse povo não tem religião, não vai lá orar o cara, não vai convidar o cara. Tá entendendo? Tá tudo confortável. Entendeu? Assim, estão ali, mas não é de mau grado. Tem um ganho. Entende? Porque se você só tem perda, só é desinteressante, você faz alguma coisa para mudar. Quando tudo tá lá, a pessoa tá sempre se queixando do marido, tá sempre se queixando da mulher, da família da mulher, tem um ganho. Entende? Tem um ganho de volta. Você não está vendo, mas tem. Porque ninguém aguentaria aquela situação indefinidamente. Então, eu acho essa uma das passagens mais emblemáticas, mais interessantes. Vamos passar agora para o nosso passe. A gente vai se colocar física e espiritualmente abertos a receber as vibrações dos nossos guias e protetores espirituais enquanto eu leio esses mantras que vocês vão seguir. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através desse passe fluídico terápico, o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho,
para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e ao Espírito Santo de Deus, podemos realizar mais um culto do Evangelho da Noite, que neste formato é composto por todas as casas e mentes que sintonizam no culto do Evangelho da Noite, que participam desse culto etéreo, né? O templo é constituído pela casa física e mental de todos quantos aderirem ao culto. Então, todos nós fomos visitados pelas equipes espirituais, e ainda estamos sendo, fomos abençoados, recebemos o passe, e só nos resta, Senhor, rogar para que essa luz maravilhosa possa acolher todos aqueles nossos parentes e familiares, consanguíneos ou não, aqueles que dividem o éon conosco, dividem a nossa senda diária, no trabalho, na família, onde moramos, no mercado que frequentamos, que todos possam ser abundantemente iluminados, receberem de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Que todos possam ser abençoados, que os queridos amigos espirituais possam mandar, em nome dessa coletividade do Evangelho da Noite, um quanto de energia para a saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada, para a Gaia, o planeta Terra, a saúde do planeta, que nós possamos dar nossa humilde contribuição também para a saúde do planeta, da humanidade encarnada e desencarnada, também, Senhor, para a transição planetária. Jesus envolve e abençoa todos esses dirigentes de países, dirigentes de grandes corporações, pessoas que têm poder de mando e decisão na melhoria ou piora da qualidade de vida de grupos étnicos, de grupos de pessoas, Senhor. Que todos possam ser envolvidos pelos melhores anjos da guarda. Que eles possam, Senhor, de alguma forma, receber essa energia através dos amigos espirituais, guias e protetores deles. Ai, Senhor Jesus, um quanto de energia pela paz e o amor do mundo. Só nos resta, Senhor, agradecer e pedir para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos uma excelente semana na paz e no amor do Senhor. Graças a Deus.